Eu gosto de ver muitas crianças. Que Lierce faz é bênção, viu, Lierce? Trazer os vizinhos, crianças. Deus vai trabalhando nessas crianças de uma forma especial. E uma das vantagens da gente ficar um pouquinho mais velho é que, com o tempo, a gente vai vendo o que Deus vai fazendo ao longo dos anos. Nós somos muito imediatistas, né? Às vezes a gente quer as coisas assim muito rápido. Às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. E Deus, Ele nem sempre trabalha na nossa agenda, ou, muito pelo contrário, Ele normalmente não trabalha na nossa agenda. Trabalha na agenda dEle. Ele vai trabalhando no coração dessas crianças, com o passar dos anos, a palavra vai penetrando profundamente. Pode ser que algumas delas, na fase de adolescência e juventude, até se afastem dos caminhos do Senhor, vejam o brilho do mundo. Mas um dia, o Espírito Santo ainda vai pegar aquela sementinha que foi plantada no coração e vai falar a vida delas. Nós comemoramos essa semana o dia da independência do Brasil. Eu não acredito que o Brasil é independente. Nós somos dependentes de uma corrupção desastrosa que toma conta da nossa sociedade, não somente dos nossos governantes. Nós temos uma sociedade corrupta e por isso nós geramos governantes corruptos. Nós somos a sociedade do famoso jeitinho. Quem é mais antigo aqui sabe da grande propaganda que fez muito sucesso algumas décadas atrás na televisão, o jeitinho brasileiro, de um jogador famoso de futebol, Gerson. Ele não fez aquela propaganda com essa intenção, mas aquilo ficou marcado durante muito tempo, lá pela final da década de 70, início da década de 80, o jeitinho brasileiro. Ficou famoso o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. Essa era a propaganda que o Gerson... Eu nem sei do que ele falava, aquela propaganda, o que ele estava comercializando, mas aquilo ficou bastante famoso. E, infelizmente, nós colhemos os frutos disso. É um país rico e, ao mesmo tempo, pobre, injusto. Um país de pouca cultura, um país de pouca leitura, um país de muita ignorância, um país dominado por partidos, por forças políticas, por homens maldosos. Talvez nós tenhamos alguns bons políticos, por isso nós, como o último cântico, a equipe de louvor nos dirigiu em louvor, em petição, em adoração, em súplicas ao Senhor, precisamos orar pelos nossos governantes mesmo, Precisamos suplicar para que Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei sobre todas as nações e sobre todos os nossos governantes, Ele esteja cuidando de nós. Eu quero orar com os irmãos, quero pedir que você ore junto comigo pela nossa nação, simplesmente pela nossa nação nesse momento. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso rosto no chão, nós nos prostramos perante o Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único soberano Rei, é o único que governa sobre todos os prefeitos, os deputados, os vereadores, os governadores, os senadores, os juízes, os presidentes. O Senhor governa sobre todos aqueles que estão sob autoridade ou estão em autoridade neste país. Sabemos que a autoridade que eles possuem não é somente recebida pelo voto ou por indicações, mas elas são indicadas pelo Senhor, elas são entregues pelo Senhor. O Senhor os dá esta autoridade. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tome conta desta nação, tenha misericórdia de nós. Somos uma nação pecadora, somos uma nação doente, perversa, somos uma nação que leva muito da nossa vida de forma irreverente, irresponsável. Nós não temos persistência, nós não trabalhamos duro realmente para transformar a situação ao nosso redor.
Nós somos iludidos muitas vezes por causa da nossa própria ganância, do nosso próprio jeitinho de querer fazer com que as coisas deem certo com o mínimo esforço. Pai, nós confessamos o nosso pecado como uma nação que é desobediente à Tua palavra. Uma nação, Senhor Deus, que quebra os Teus mandamentos a todo instante. Nós somos uma nação, ó Deus, que temos muitos ídolos. Boa parte do nosso povo se prostra diante de falsos deuses. Nós temos dias especiais consagrados a esses falsos deuses. E com certeza isso te aborrece muito. Nós aborrecemos o Senhor, ó Deus, de várias formas. Nós mesmos, como teu povo eleito, salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes pela nossa omissão, por causa do nosso fechar de lábios, porque nós não apontamos os erros, nós compactuamos com muito daquilo que acontece. Porque nós não pregamos a Tua palavra como devemos, ó Deus, nós também somos culpados. Nós também temos sido desobedientes ao Senhor. Tem misericórdia da igreja brasileira. Tem misericórdia dos Teus filhos que aqui moram, vivem, trabalham e procuram construir um país próspero, um país feliz, um país justo. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa esperança não está nesta terra. Nós não temos esperança nenhuma, ó Deus, de criar reinos de total justiça ou que tragam a nós total felicidade neste mundo. Nós somos conscientes disso, ó Deus. Mas nós podemos ter um país transformado. Nós podemos ter um país realmente cristão. Nós podemos ter um país, ó Deus, alcançado pelo avivamento, alcançado pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós podemos, ó Deus, ter um país totalmente reformulado. Nós sabemos que muitos dos problemas que nós estamos passando, ó Deus, podem ser até mesmo um caminho que o Senhor esteja utilizando para transformar esse país no futuro. Talvez as dores que nós estamos sentindo sejam as dores de parto de uma nova nação, uma nação mais justa, uma nação mais equilibrada, uma nação mais temente ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, cuida dos nossos governantes, cuida dos nossos filhos, dessas crianças que acabaram de se separar em classe. Dá a eles, ó Deus, persistência nos estudos, dá a eles amor pelos estudos, para que eles possam ser homens e mulheres no futuro que sejam aqueles que criem novas situações, aqueles que sejam líderes, aqueles que sejam transformadores da sociedade, aqueles que façam realmente diferença, mas aqueles que sejam como Daniel e seus amigos, que não trocaram a glória do Senhor e nem a obediência do Senhor pelas coisas do mundo, pelas vantagens do mundo. Deus, forma muitos homens e mulheres dentro do nosso povo, Deus, que transformem esse país na justiça, nas nossas cortes, no nosso legislativo, no nosso executivo, nas nossas empresas, no nosso comércio, no nosso mercado, nas nossas indústrias, nas instituições desse país. Opera, Deus, salvação nesse país, nós pedimos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. É pelos méritos do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos essas coisas, porque sabemos que o Senhor já transformou a vida de muitas nações no passado, e o Senhor pode transformar a nossa nação da mesma forma. A começar em nós, ó Deus, a começar em mim, a começar na vida dos meus irmãos aqui da igreja do Jardim Fortaleza. O Senhor possa fazer uma obra de transformação, que nós nunca troquemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dado de muito precioso a nós, que nós temos no Teu Filho, por um prato de lentilha. Que nós não troquemos, ó Deus, as bênçãos enriquecedoras da Tua palavra e do Teu Evangelho por nenhuma vantagem deste mundo, por nenhuma glória, por nenhum conforto,
por nenhuma situação mais cômoda a nós. Queremos viver no Espírito, Deus. Queremos viver debaixo do Teu Espírito Santo. Queremos viver debaixo da Tua lei. Queremos viver obedientemente ao Senhor, mesmo sendo poucos, mesmo sendo de pouca influência. Sabemos que o Senhor pode usar-nos. Usa a nossa vida, ó Deus, como igreja. Usa a Igreja Presbiteriana do Brasil, para que ela seja luz, para que ela seja realmente um marco de transformação nessa sociedade tão corrupta e tão pecaminosa, Pai. Nós oramos pelo nosso país, pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 9, a partir do verso 26. Saulo de Tarso foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo na estrada que ia a Damasco. Ele permanece alguns dias com os discípulos. Essa é uma frase importante. Ele permanece com os discípulos lá em Damasco alguns dias, mas imediatamente ele começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E ele começa a ser perseguido, como o próprio Senhor Jesus já havia dito no verso 16 do capítulo 9. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele passa 3 anos pregando na Arábia, pregando naquele deserto da Arábia. Talvez por isso ele tenha sido perseguido pelos nabateus, os árabes, que dominavam, parece que dominava Damasco na época. Ele então sai fugido de Damasco porque queriam matá-lo, e ele vai para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém agora como um convertido, como um cristão. Dentre os vários sofrimentos de Paulo, ter que fugir de uma cidade para outra, e mais tarde nós vamos ver, ele vai passar fome, nudez, perigo de morte, ele vai passar por naufrágios, ele vai ser chicoteado, ele vai ser abandonado, ele vai ser traído, ele vai ser perseguido em cada lugar por onde ele andar. Mas talvez um dos grandes sofrimentos na alma de Paulo, ou de Saulo de Tarso ainda, é o fato de chegar no meio do povo de Deus e não ser acreditado. E ninguém dar crédito a ele. Será que esse homem realmente é convertido? Lucas, quando está descrevendo essa conversão de Saulo de Tarso aqui, ele está querendo mostrar aos seus ouvintes, ou aos seus leitores, que realmente Saulo de Tarso havia se convertido. Ele repete algumas construções. Aquilo que nós vimos no domingo passado, ele vai repetir agora, só que muda o cenário, muda algumas circunstâncias, e está em Jerusalém. Diz assim o verso 26, eu quero que você me acompanhe na leitura. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Mais uma vez, Saulo de Tarso estava fugindo. No verso 31, Lucas conclui um setor importante do seu livro de Atos, dizendo-nos: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Eu quero que você vá com algumas páginas para trás e lembre-se do verso 7 do capítulo 6. O verso 7 do capítulo 6. Foi a primeira parte da carta do livro de Atos que foi encerrado ali. Diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém
se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esses são os resumos que Lucas vai fazendo ao longo de todo o seu livro, em momentos próprios, em momentos importantes, para delimitar aquilo que a palavra de Deus estava fazendo na época. No verso 7 do capítulo 6, ele está terminando o ministério do Espírito Santo em Jerusalém. Deus havia feito com que a palavra de Deus crescesse enormemente em Jerusalém, a tal ponto que muitos sacerdotes, muitos discípulos haviam obedecido à fé. Agora nós estamos terminando uma outra etapa do crescimento da palavra. O Espírito Santo está governando todas as ações da igreja. É isso, na verdade, que Lucas está querendo nos chamar a atenção. Embora ele fique falando, olha, o que Barnabé fez, o que Ananias fez, o que Saulo de Tarso fez, o que o sacerdote fez, realmente os homens estão agindo. Os homens estão trabalhando, eles estão executando os seus desejos, as suas perspectivas. Mas o que Lucas está querendo nos mostrar é que o Espírito Santo está governando todo esse movimento. O reino de Deus está sendo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor absoluto que está agora na glória, mas de lá ele governa todos os assuntos da sua igreja. Ele está querendo que o povo que está lendo esse texto lá no ano 62, 64, 65 da nossa era, eles tenham esse texto na mão e porque eles estão passando por dificuldades e vão passar por dificuldades ainda maiores, eles tenham esse texto e eles possam se sentir fortalecidos, eles possam se sentir encorajados, porque eles ainda são, embora a igreja tenha crescido muito, mas eles ainda são um grupo muito pequeno dentro daquele império romano vasto, poderoso, riquíssimo, e que mantinha a ordem e a paz, de certa forma, com força, com seus exércitos. Aqueles irmãos, quando liam esses textos, eles deveriam compreender, o Espírito Santo governa a igreja. O Espírito Santo, ele está dominando todas as coisas, não, mesmo quando as tribulações acontecem, mesmo quando as dificuldades acontecem na nossa vida, é o Senhor soberano que está nos trazendo o alívio. Ele nos está trazendo a libertação. Estevão havia sido morto, apedrejado, mas Saulo de Tarso está sendo liberto. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor permite que alguns de nós caiam pelo caminho, como no caso Estevão. Por outro lado, ele levanta alguns de nós, como Saulo de Tarso. Como lhes disse logo no começo, o grande sofrimento de Saulo talvez não fosse o fato de ter que fugir de um lado para outro, ou ter que chegar em Jerusalém. Você imagina agora ele chegando na sua cidade, não natal, porque ele era de Tarso, na Cilícia, mas a cidade onde ele cresceu, a cidade onde ele estudou, a cidade onde ele tinha os seus amigos, os seus mestres, os seus líderes religiosos, a cidade onde ele aprendeu tudo o que ele sabia sobre a lei, sobre o judaísmo dos seus pais, toda a sua tradição religiosa. Você imagina agora ele chegando em Jerusalém como cristão. Ele estava perdendo muita coisa ali. Ele estava sofrendo de várias formas. Mas o sofrimento que Saulo de Tarso está passando aqui é o fato de você chegar, talvez com empolgação, talvez você chegue naquela comunidade que você queria tanto conhecer, os primeiros cristãos de Jerusalém, e você chegar ali e as pessoas te olharem meio de canto. Será que esse cara é convertido mesmo? Será que realmente ele encontrou com o Senhor Jesus? A gente tem ouvido falar. Ele ficou 3 anos lá na Arábia, nós nem ouvimos mais muita coisa a respeito dele. Depois de 3 anos da sua conversão, ele está chegando em Jerusalém. Será que realmente, a gente ouviu falar de muita coisa, mas será que é verdade? Será que ele não nos está enganando? Será que ele não é um espião? Será que ele não nos vai entregar a todos? Aquela perseguição que estava no tempo de Estevão, ela já tinha diminuído, já tinham se passado um pouquinho mais de 3 anos. Ou cerca de 3 anos. E Saulo de Tarso chega naquele momento, eu ficaria meio desanimado,
Como que eu chego num lugar que eu gostaria que as pessoas me recebessem como, olha, eu quero falar para vocês a respeito daquilo que Jesus fez na minha vida. E as pessoas o temiam, as pessoas o evitavam. E é interessante uma coisa que eu comecei a meditar essa semana nesse texto. Nós, como crentes, nós olhamos para nós depois de um certo tempo que somos crentes, e quando nós olhamos uma outra pessoa, aquele incrédulo, sabe aquele incrédulo que você olha e fala assim, esse camarada nunca vai se converter, ele é muito duro, ele é muito difícil. Olha, esse cara, eu acho difícil. Não sei se você já teve esse sentimento em relação a alguém, ou essa avaliação, mas parece que a gente se esquece de quem a gente foi. Parece que a gente se esquece de nós mesmos. Eu sei que alguns de nós, como nascemos às vezes na igreja, né, não é que a igreja seja uma maternidade, mas alguns de nós crescem na igreja. E a gente não tem isso muito diferenciado, o que é ser um incrédulo, o que é ser um ímpio. Mas eu creio que muitos de nós olhamos para nós mesmos com o passar do tempo com uma justiça própria. Olha, eu não era tão ruim assim. Eu não era tão pecador assim. Acho que eu não era assim dos piores. Acho que por isso que Deus também teve misericórdia de mim e me salvou. Não, meu irmão. Não. Aqueles irmãos, aqueles primeiros discípulos estavam tendo uma atitude errada. Talvez muitos deles ainda não tivessem entendido o que era a graça do Senhor. Nós cantamos aqui pelo menos 2 ou 3 hinos que falamos sobre graça. A graça, você só vai compreender a graça, quanto ela é maravilhosa, quando você entender como o seu coração é pecador, como o seu coração é pecaminoso. Como Paul Washer, um grande pregador americano, diz, você só vai entender o brilho das estrelas quando a noite ficar bem escura. O brilho da graça, ele vai brilhar mais quando você entender a escuridão do seu coração. Aqueles irmãos estavam tendo uma atitude errônea com relação a Saulo de Tarso. Por que Saulo de Tarso não poderia ter se convertido? Será que eles eram melhores do que Saulo de Tarso? Será que eles eram menos confiantes na sua justiça própria do que Saulo de Tarso? Saulo de Tarso mesmo diz em algumas das suas cartas que ele, como fariseu, ele excedia em muitos, aos seus conterrâneos, aos seus colegas. Ele tinha uma justiça própria, assim, exemplar. Ele era irrepreensível, socialmente falando. Mas o seu coração estava em trevas. O seu coração precisava de um Salvador. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a reação daqueles primeiros discípulos que temiam Saulo de Tarso. Porque quando ele chega em Jerusalém, ele procurou se juntar-se com os discípulos, mas muitos temiam. Realmente, será que Saulo se tornou um discípulo? Será que ele pode estar no nosso meio? Mas o que me chama a atenção, além dessa pecaminosidade daqueles irmãos primeiros, ou a graça do Senhor como que salvou um grande pecador como Saulo de Tarso, e que salva cada um de nós, é o fato que o Espírito Santo ele provê algumas coisas na nossa vida cristã muito extraordinárias. E uma delas é, novamente, aquele que nos discipula, aquele que nos ajuda. Se você ficou bastante atento a esse trecho do texto, você vai ver que ele é muito parecido com aquilo que Saulo havia passado em Damasco. E quem que Deus havia levantado em Damasco para ajudar Saulo a estar se integrando à igreja em Damasco? Ananias, aquele herói muitas vezes esquecido por nós, mas que Deus levanta e o usa para que Saulo de Tarso pudesse ter tido os seus primeiros cuidados. Aqui, Lucas vai descrever um outro homem que o Espírito Santo levanta, mas esse homem não é tão estranho para nós, ele já é nos apresentado. Ele é o José, também chamado Barnabé. Barnabé não é o nome dele. Barnabé é o que a gente chama de codinome.
era um costume que tinha no mundo grego-romano, e até mesmo em Jerusalém, dentro dos hebreus, quando você tinha uma pessoa que se destacava em alguma coisa, por alguma característica própria dela, eles davam um nome para aquela pessoa. A palavra Barnabé, ela significa o consolador, aquele que exorta com amor, aquele confortador. E se você prestar atenção no verso 31, você vai ver que a igreja, ela estava se edificando e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz aquele José, também chamado Barnabé ou Barnabás, em algumas traduções, e traz Barnabé para inserir Saulo de Tarso na igreja de Jerusalém. Saulo, ele vai se encontrar ali com Pedro, com Tiago. Ele diz lá em Gálatas, que nós lemos na semana passada, que ele não encontra muito mais outros apóstolos. Provavelmente os outros apóstolos estavam liderando outros trabalhos evangelísticos em outras regiões, não estavam em Jerusalém. Mas diz o verso 27 que Barnabé, tomando-o consigo, e esse tomando consigo significa, ele tomou-o pelo braço. Ele pegou nas mãos de Saulo. Esse é o significado da palavra no original. Ele pegou Saulo pelo braço e apresentou e levou até os líderes em Jerusalém. Porque talvez até os líderes estivessem meio que preocupados. Será que Saulo não é um espião? Será que Saulo realmente houve um encontro dele com o Senhor Jesus Cristo? E Barnabé fez o quê? Além de levar Saulo, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ou seja, Barnabé fez uma defesa de Saulo de Tarso. Barnabé foi usado pelo Espírito Santo para cuidar de Saulo de Tarso. Quantos de nós precisamos desse cuidado, às vezes, dentro da igreja? Quantos dos irmãos que, às vezes, têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo e se chegam à igreja e não tem ninguém para discipulá-los? Ninguém para discipulá-los. Deixa eu contar para vocês um caso que aconteceu conosco há pouco tempo. Nós tínhamos um grupo, temos um grupo, eu não faço parte mais do grupo, porque agora, por causa do seminário, do ministério aqui, não tenho mais participado. Nós temos um grupo de oração e estudos bíblicos lá em Arujá, onde a gente mora, que está há 17 anos se reunindo, 17 anos. E muitas pessoas se converteram ali, muitas. Nós chegamos a ter um grupo de mais de 60 pessoas reunidas em casas. E isso causou um problema, porque não eram todas as casas, e cabiam 60 pessoas numa reunião. As nossas reuniões eram sempre de terça-feira, sempre, até hoje é. Depois de um tempo nós dividimos o grupo em 3 grupos de 20, com líderes separados, e vez ou outra a gente reunia o grupo. A Arujá é uma cidade chamada cidade dormitório. Muita gente fica um tempo lá, mas o pessoal muda muito. As pessoas mudam muito de lá. É só mudar de emprego, ou a empresa tem muitos empresários lá. Os empresários mudam a empresa de local e o camarada muda também, a família muda. Dentre essas muitas pessoas que se converteram, me chamou a atenção uma moça dos seus 20 e poucos anos, talvez 24, 25 anos. Ela já estava no seu mestrado, acho que segundo mestrado na USP, muito inteligente, na área de pedagogia. E quando ela apareceu pela primeira vez naquele grupo, ela estava assim com o rosto tão pesado, e nós ficamos até preocupados. E a mãe dela falou assim, olha, ela está com uma depressão profunda, não tem ânimo para nada.
E muito inteligente. E tinha tudo, tinha tudo. O pai tinha uma condição financeira, tinha e tem ainda uma condição financeira muito boa. Ela sempre teve tudo o que quis, muito inteligente, muito competente, pôde fazer vários cursos lá na USP, mas estava totalmente sem força de viver, sem nenhuma força para viver. Ao longo do tempo, nós pregando o Evangelho e ela se aproximando da palavra, dentro de 2 ou 3 meses, aquela moça era outra, completamente diferente. Ela se converteu, ela fez profissão de fé, ela começou a ajudar numa congregação da Igreja Presbiteriana de Arujá, lá no Jardim Aracília, e ela se tornou uma outra pessoa, dinâmica, alegre, estava sempre sorridente, brincalhona, era outra pessoa. Você vê realmente como Deus transformou a vida daquela moça. Mas uma coisa que eu sempre falava para as irmãs ali, do nosso grupo, as irmãs mais experientes, vocês têm que acompanhar as irmãs mais novas que chegam à igreja. Vocês precisam acompanhá-las. Ah, mas ela está bem. Não, ela está bem, mas ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser fortalecida. Ela precisa de um Barnabé para estar levando-a nos meandros da igreja, que muitas vezes a pessoa não tem uma cultura de igreja. Muitos de nós temos cultura de igreja, mas outros não têm, outros estranham. Mesmo que eles gostem do ambiente, mesmo que eles gostem da amizade, mas aquele ambiente de igreja, aquela dinâmica da igreja, não faz parte da cultura dele. Muitas vezes. Então eu desafiava as irmãs mais velhas a cuidarem daquelas irmãs, e muitas moças estavam se chegando ao grupo. Eu pedia para elas, olha, acompanhem-nas, façam estudos bíblicos com elas, né? Façam estudos ao longo da semana, façam discipulado. Discipulado. Era isso que Barnabé estava fazendo com Saulo de Tarso. Discipulando. Saulo de Tarso precisou ser discipulado, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a estrutura fenomenal de um homem com H maiúsculo. Mas ele precisava ser discipulado. Ele precisava ser acompanhado. As pessoas precisam que as outras se preocupem com elas. Perguntem, como é que está a sua vida? O que você está lendo? O que você está estudando? O que você está se interessando? Como é que está a sua vida? Foi isso que Barnabé fez com Saulo de Tarso. Ele o integrou na igreja de Jerusalém. É certo que Saulo de Tarso estava enfrentando um problema que muitos de nós não vamos enfrentar, mas o princípio é o mesmo. Recentemente, a mãe dela, como eu já não estou mais lá no grupo, já faz mais de um ano, a mãe dela me procurou e falou assim, olha, a minha filha está com vários problemas. Ela está com vários problemas. Ela voltou a ficar deprimida. Ela não sai mais de casa. Ela tem o emprego dela, ela só sai para trabalhar, mas ela não tem amizade com mais ninguém. Eu falei, mas e a igreja? E o que ela... Ah, ela também não quis ir mais na igreja, não quer ir mais na igreja. E eu fiquei muito triste. Muito triste. E eu não fiquei sabendo de ninguém que fez um acompanhamento com aquela moça. Ninguém que fez um discipulado com ela. Você pode chegar para mim e falar assim, mas será que ela é realmente convertida? Realmente, eu não sei. Eu não sei. Nós não sabemos quando realmente uma pessoa tem o coração nascido de novo. Porque a gente só vê o exterior, você não vê o interior do coração. Mas tendo ela convertido ou não, eu acredito até que tenha sido convertida sim, pelas coisas que eu vi que Deus fez na vida dela, mas ela não teve ninguém para acompanhá-la, nenhuma outra moça, nenhuma senhora madura, nenhuma mulher que realmente se propôs a, pelo menos uma vez por semana, ligar para ela. Como é que você está? Ela se envolveu com alguns outros problemas financeiros, que não tinha nem motivo, coisas malucas assim, que você nem consegue entender. E aquela moça hoje está fora da igreja, porque não teve ninguém para discipulá-la. Ninguém para discipulá-la. Graças a Deus, naquele momento crucial da igreja em Jerusalém, o Espírito Santo levantou Barnabé. E Barnabé tinha essa característica. Ele era o confortador.
Ele era aquele camarada, e olha que coisa interessante, Barnabé já era um líder da igreja. Barnabé era um levita. Barnabé já era um homem importante dentro do judaísmo. Barnabé era um homem de posses. Ele tinha propriedades, ele era de Chipre, uma ilha grega ali perto, no Mediterrâneo, perto da Palestina. Ele tinha casas tanto em Chipre como em Jerusalém. Ele recebia muita gente na sua casa devia ser grande. Barnabé, ele era aquele camarada que ele tinha tudo para ser o líder, né? Para estar em destaque. Mas ele não se preocupava com isso. Ele não se preocupava. Barnabé é aquele camarada que, ele com toda a capacidade dele, era aquele camarada que agacha, se abaixa e vira uma escadinha para que outro suba nele e cresça. Foi isso que ele fez com Saulo de Tarso. Se você observar, quando começa o capítulo 13, falar das missões aos gentios, que Barnabé e Saulo de Tarso, ali já Paulo, você vai ver que Barnabé, ele é mencionado em primeiro lugar, junto com Paulo. Porque ele era o líder natural. Ele era mais velho, talvez, que Paulo. Ele era mais conhecido, ele tinha mais vivência no evangelho, inclusive, do que Paulo. Mas logo depois você vê que muda a sequência, e isso é importante no texto. O escritor antigo não faz como nós, às vezes, olha, eu vou colocar o nome de duas pessoas aqui, eu coloco a ordem qualquer. Não, eles colocavam sempre em primeiro lugar a pessoa que tinha mais notabilidade, que era de maior influência, era o grande líder. Então ele, em um determinado momento, ele começa a chamar Paulo e Barnabé. Mas no começo você vai ver Barnabé e Paulo. Barnabé, ele tinha essa característica. Ele se doava. Ele via nas pessoas o potencial que elas tinham para crescer. Ele via nas pessoas as suas qualidades, os seus pontos fortes. E ele as ajudava. Ele as pegava pelo braço e falava, vem cá, eu vou defender você lá, eu vou fazer a sua defesa perante os apóstolos em Jerusalém. Você vai ver em outras oportunidades, ele vai fazer isso mais vezes. Barnabé, ele foi uma escada para que Paulo chegasse aonde chegou. Barnabé tinha humildade. Barnabé tinha dedicação. Barnabé tinha um coração que realmente estava querendo fazer com que a igreja crescesse. Ele tinha um olhar que não estava olhando só para si mesmo. Ele estava olhando o todo, ele estava olhando o conjunto. Ele estava vendo o que Deus estava fazendo. Ele estava discernindo o movimento do Espírito Santo. Muitas vezes nos falta isso, meus irmãos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida tão somente. Nós olhamos só para nós. Nós olhamos para as pessoas e vemos só as dificuldades que as pessoas têm, as limitações. Aquela pessoa, será que Deus vai usar? Ela é tão limitada nisso, naquilo outro. Não, Barnabé não falava assim. Barnabé não olhava assim. Ele olhava sempre o melhor do outro. Ele olhou para Saulo de Tarso e falou assim, esse cara é destemido. Esse cara é punk, como dizem a moçada hoje. Esse cara é forte. Porque ele acabou de se converter, ele já foi pregar nas sinagogas de Damasco. Ele chega em Jerusalém e já quer pregar em Jerusalém. Saulo de Tarso não parava. Alguns dizem até, é uma questão interessante, o que Paulo fez na Arábia durante 3 anos nos desertos da Arábia? Alguns dizem que ele foi lá para meditar. Não, Paulo foi fazer um seminário. Ele foi lá para fazer um seminário, 3 anos intensivos lá, meditando nas Escrituras, meditando naquilo que o Senhor Jesus Cristo já havia falado para ele. Eu não acredito nisso. Muitos estudiosos defendem isso. Eu não acredito. Eu acho que Saulo foi lá na Arábia pregar o Evangelho. E de alguma forma isso tinha uma relação com o fato dos árabes nabateus, que dominavam aquela região, estarem tomando conta de Damasco. O que ele deve ter imaginado? Eu preciso pregar lá da onde esses caras vêm. Da onde que eles vêm? Lá do deserto? Eu vou para lá, eu vou pregar o Evangelho lá. E foi pregar o Evangelho na Arábia, ele não foi meditar coisa nenhuma. Paulo não ficava parado. Não que a meditação, a oração, a leitura das Escrituras não seja importante. Paulo com certeza fazia tudo isso.
Mas Paulo era dinâmico, e Barnabé viu isso nele. Barnabé estava enxergando em Paulo um instrumento de Deus, nas mãos de Deus. E por isso ele estava investindo na vida de Paulo. Barnabé não precisava estar aqui. Barnabé não precisava estar fazendo esse papel. Ele foi o intermediário. Ele foi aquele que ajudou Paulo a se integrar na igreja. E logo em seguida, diz assim o texto, que Saulo estava com eles em Jerusalém, com aqueles primeiros apóstolos, com os discípulos, e entrava e saía da cidade e pregava ousadamente em nome do Senhor. Saulo se encontrou ali com Pedro, ficou talvez... Ele permanece aqui durante 15 dias. Eu não sei se é nesse texto aqui, não, é em Gálatas que vai falar. Ele permanece 15 dias somente aqui, 15 dias, 2 semanas. Ele fica em Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade tão pequenininha assim. É uma cidade que tem muita gente. E ele pregava o evangelho, saía da cidade e voltava para a cidade, e Pedro com certeza passava muita coisa para ele, daquilo que Pedro havia aprendido com o próprio Senhor Jesus Cristo. E no verso 29 é muito interessante, porque ele vai fazer a mesma coisa que Estevão fazia. Ele falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Quem eram os helenistas? Você lembra? Eram os judeus de fala grega, que haviam vindo da dispersão para Jerusalém. Estavam morando em Jerusalém. Eram os judeus que tinham uma certa cultura grega, que tinham a fala grega, falavam fluentemente o grego. Saulo de Tarso, como Barnabé e como Estevão, eram todos de origem grega, todos. Eles não eram de origem da Palestina. E ele está fazendo a mesma coisa que Estevão fez. Ele deve ter pensado assim, puxa, mataram Estevão apedrejado, eles podem me matar também. Mas ele estava ali discutindo com aqueles helenistas e o resultado foi esse. Eles procuravam tirar-lhe a vida. E como outras oportunidades que a gente já viu nos capítulos anteriores, Saulo de Tarso, diz o texto logo que nós vimos na semana passada, ele crescia, ele se fortalecia. E não era um crescimento e fortalecimento físico. Ele conseguia enxergar cada vez mais o Senhor Jesus nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele conseguia defender cada vez mais que Jesus realmente era o Cristo, o Filho de Deus. E aqueles judeus muito antigos que estavam nas sinagogas de Jerusalém, eles não conseguiam vencer Saulo de Tarso nos argumentos, nas discussões. Não conseguiam. Por isso, eles partiam para o ataque físico. Vamos tentar tirar-lhe a vida. Mas o Espírito Santo estava tomando conta de Saulo de Tarso. Ele tinha um plano para Saulo de Tarso. Existe um outro texto em Atos 22, eu gostaria que você desse uma olhadinha lá, Atos 22, que o próprio Senhor Jesus vai alertar Paulo a respeito do problema que ele vai estar passando ali. Atos, capítulo 22. Verso... Ele fala sobre, porque se demoras, levanta, recebe, tendo voltado para Jerusalém. Verso 18, 17 e 18. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. O próprio Senhor Jesus Cristo está libertando Saulo de Tarso aqui, porque eles iriam matá-lo mesmo, como mataram Estevão.
Mas o verso 31, como já lhes disse, é a conclusão. E Lucas está querendo nos mostrar aqui que a agenda de Deus, ela se cumpre. Você viu vários personagens até aqui, vários personagens. Alguns obedientes, alguns desobedientes, alguns bruxos, alguns feiticeiros. Você viu gente da igreja buscando alvos não muito coerentes com o evangelho, como Ananias e Safira. Você viu Saulo de Tarso sendo convertido. Você viu Ananias, você viu Barnabé, você viu vários personagens trabalhando em todo esse texto. Mas a agenda de Deus, ela se cumpre, porque diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. É um contraste com o começo do verso 26, porque muitos estavam com medo, muitos estavam assustados, mas o Espírito Santo, ele traz para o seu povo paz, paz. Ele traz paz ao seu povo. Eu fico imaginando hoje quantos irmãos nossos estão passando por dificuldades imensas no Caribe, na Flórida, naquelas regiões onde terremotos, furacões, tempestades, inundações estão destruindo centenas, milhares de casas. Quantos crentes, irmãos nossos, estão ali passando por lutas, por dificuldades? Mas nós, como povo eleito do Senhor, nós somos os únicos que podem ter paz no coração, mesmo quando tudo ao nosso redor está caindo. Mesmo quando as pessoas estão com medo. Mesmo quando as pessoas hoje neste país estão paralisadas com tanta corrupção. Mesmo com tantas pessoas talvez desanimadas, pensando talvez, por que eu trabalho tanto? Por que eu pago os meus impostos? Para acontecer isso que nós estamos vendo? Violência em cima de violência. Mas, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos mostrar através da sua palavra é que o Espírito Santo pode trazer uma paz ao coração do eleito, ao coração do crente, que ela excede todo o entendimento. Ela foge realmente do entendimento. Ela não é razoável. Não dá para explicar. Você não explica essa paz no coração do crente com argumentos. Há alguns anos atrás, eu tive um probleminha de saúde, não foi esse recente não, foi bem mais tempo atrás. Eu tive um problema de saúde que, a princípio, foi diagnosticado como um tumor, como um câncer. E alguns irmãos lá da Vila Maria vieram me visitar assim, com todo amor, com todo carinho, preocupados comigo, e foi muito bom. E alguns deles, quando me encontravam em casa, falavam assim, nossa, mas como você está tranquilo, você está calmo? Eu falei assim, olha, eu não consigo te explicar isso também, porque realmente o diagnóstico não foi bom. Mas olha, eu tenho pregado o Evangelho desde que eu me converti. E eu tenho falado para as pessoas que Jesus é tudo que elas têm. Não tudo que elas pensam ter, é tudo que elas têm. E que Jesus traz paz ao coração. E que a nossa vida, ela não se resume a esses 70, 80, 90 anos que nós vamos viver aqui. E que a morte, ela pode chegar a qualquer momento. A qualquer momento. A vida é frágil. Muito frágil. Então, se eu estou pregando isso para muitas pessoas a minha vida toda, como é que agora eu ficaria desesperado diante de um diagnóstico de câncer? Até posso ter um argumento, mas esses argumentos, você sabe disso, quando a morte bate à porta, ou quando uma enfermidade muito grave bate à porta, ou quando um desemprego bate à porta, não é tão simples assim de enfrentar. Não é tão simples. Mas a paz que você sente como crente no seu coração, ela excede o entendimento. Ela fora de argumentação, porque é aquilo que o Espírito Santo produz em nós. São as marcas de um novo reino, do reino de vida que o Espírito Santo traz. Por isso a igreja agora, não mais só em Jerusalém, agora a igreja se expandiu, ela chegou na Judéia, na Galiléia e na Samaria. Meu irmão, estudar teologia bíblica é a coisa mais linda que tem,
Porque esses 3 nomes, eles se resumem em toda a área de Canaã, a terra prometida. O que Israel sempre buscou? Uma terra unificada, que eles pudessem viver com paz. Mas isso nunca vai acontecer nesse mundo, nunca vai. A única paz que pode acontecer é quando o Senhor Jesus Cristo está realmente reinando nos corações. Por isso a igreja, que agora está espalhada em toda Canaã, em toda a Palestina, em todas as regiões do sul, do centro e do norte, Judeia, Galiléia e Samaria, conforme o Senhor Jesus havia prometido, aquela igreja vivia em paz. Aquela igreja vivia em paz. Mas não só isso, ela era edificada no caminho do Senhor, no temor do Senhor, ela era confortada pelo Espírito Santo, que os fatos anteriores nos atestam. Por isso Lucas está aqui agora finalizando, concretizando, concluindo, resumindo. E assim ela crescia em número. Era uma igreja saudável. E uma igreja saudável, ela cresce em número. Não precisa fazer força, ela cresce naturalmente, é como qualquer organismo vivo. Quando ele está saudável, ele cresce. Se ele não estiver saudável, ele não cresce. Ele fica doente, ele morre. Em tudo isso, meus irmãos, a gente vê a graça do Senhor. Aquela graça que nós cantamos, hinos lindíssimos, lindíssimos, que a equipe de louvor nos trouxe hoje. Que o Espírito Santo cuida de cada um de nós, individualmente e como igreja. Mesmo no meio das perseguições, das lutas, das dificuldades, dos temores, das dúvidas, as dúvidas que aqueles irmãos tinham, o Espírito Santo estava trabalhando em tudo isso. O Espírito Santo vai controlar a sua vida sempre. Se coloque diante do Senhor da palavra, ele se revela nessa palavra desta forma. Desfrute da paz do Senhor que está aqui na sua palavra, diante dos nossos olhos. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu maravilhoso nome. Te agradecemos, ó Deus, pela obra do Espírito Santo em nossos corações. O Senhor não simplesmente nos deu uma passagem para ir para o céu. O Senhor nos abençoa com paz hoje. O Senhor satisfaz o nosso coração hoje. O Senhor cuida das nossas coisas hoje. Mesmo que a gente esteja com dúvidas, com lutas, com dificuldades, por terremotos, maremotos, furacões, corrupções, desânimo, desencorajamento, incertezas, inflação, aumentos, tantas coisas, ó Deus, que tentam tirar a paz do teu povo. Mas pela tua graça, o Senhor tem nos dado alguma coisa fora do comum, extraordinária, incompreensível, que não dá nem para explicar, mas que é a paz do Senhor Jesus dentro do nosso coração. O Senhor é tão poderoso que transformou a vida daquele Saulo de Tarso. E o Senhor transforma as nossas vidas também. Nós não somos melhores do que Saulo de Tarso, e nem piores. Por isso, Deus, nós estamos com a nossa esperança no Senhor. Por isso, ó Deus, nós desfrutamos já desse reino que está aqui conosco. Esse reino do Senhor já implantado em nossos corações e na igreja do Senhor. Nós já desfrutamos, ó Deus, dos momentos de glória desse reino. Nós já desfrutamos da lei, da palavra desse reino, da constituição desse reino. Nós já desfrutamos do Rei. Bendito seja o Senhor, ó Deus. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é tão bondoso. O Senhor é tão gracioso. O Senhor governa a nossa vida, Senhor amado. Por isso nós podemos confiar em Ti tão completamente. O Senhor não volta atrás na Tua palavra. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa pelo caminho. O Senhor é como aquele Barnabé que sempre pega-nos pela mão e nos carrega, e nos leva, e nos integra,
e nos ajuda, vê aquelas coisas que podem ser produzidas em nosso coração. Não que a gente tenha algum potencial que o Senhor olhe para nós, mas o Senhor cria esta vida nova em nossos corações. Obrigado a Deus porque o Senhor tem levantado alguns Barnabés no nosso meio, principalmente as irmãs da SAF, que têm feito um trabalho de visitação, de cuidado. E o Senhor tem levantado algumas mulheres nesta igreja, Deus, para cuidar de outras, para integrá-las, para cuidar delas, para se interessar por elas. Continua levantando ainda mais outras, ainda levanta homens, ainda levanta jovens. Senhor, faz tua obra nessa igreja, Deus, para que nós sejamos uma igreja que agrade o Senhor, que possamos crescer em paz, sendo edificados no temor do Senhor, que possamos, ó Deus, sermos confortados no poder do Teu Espírito Santo e, naturalmente, nós cresçamos em número para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.